Aqui nessa página, a quarta parte de propriedades da água, e já que a gente está falando de água, de solução, reação, aqui a gente vai falar de outra propriedade da água, tão importante quanto todas as outras, que é a capilaridade. Então repara que eu coloco o seguinte, como as plantas se alimentam. Nas plantas, os sais minerais dissolvidos na água, e aí eu abro um parênteses, isso aqui, a biologia te mostra como seiva bruta. São levados, continuo eu, das raízes às folhas, através de uma propriedade que a água tem, que é fluir por tubos muito finos, daí o nome capilar, comparado aos fios de cabelo. Então, veja bem, essa seiva bruta, e depois a gente vai dar sequência da produção do alimento das plantas, ela se faz através da retirada pelas raízes dos sais minerais dissolvidos na água, que é a seiva bruta, que vão chegar às plantas graças à propriedade da capilaridade que leva água e sais minerais até essas folhas. Essa seiva bruta é o alimento das plantas, só que é o alimento intermediário, porque precisa ainda da luz do sol, que através da clorofila vai transformar essa seiva bruta em seiva elaborada, que são os açúcares, a glicose principalmente. E a gente vai ver tudo isso. E aí eu coloco para vocês que esse açúcar continua dissolvido na água. Olha como é importante tudo isso, olha a importância dessa substância para a vida no nosso planeta. Ela é levada para todas as partes do vegetal. Então, primeira coisa, as plantas, elas produzem os seus próprios alimentos. Elas transformam sais minerais, matéria mineral, açúcar, matéria orgânica. Então, ela transforma a matéria mineral em matéria orgânica. Como eu falei, as raízes, através dos seus pelos absorventes, ela retira a água com sais minerais da terra, formando aquela seiva bruta que a biologia te informa. Essa seiva bruta, através da propriedade da capilaridade, sobe pelo caule da planta até as folhas. A clorofila capta o sol, a luz do sol, e essa luz do sol age como catalisador, acelerando a reação, que permite a transformação da seiva bruta, matéria inorgânica, em seiva elaborada, matéria orgânica. Transformado, esse açúcar dissolvido vai ser distribuído para todo o vegetal. Pô, gente boa. E aí a gente pode falar também que a molécula, como eu já disse, né, provedora da energia para qualquer ser vivo, quando a gente fala do açúcar, o principal é a glicose. E quando ela não participa do metabolismo energético, que quando você fala em alimento da planta, isso aqui é queimado na célula e produz energia. Então, quando a glicose ela não participa, isso é fundamental para você depois comparar com a reserva energética em animais. Existe uma diferença. Então você vai ver que quando ela que eu digo glicose, não participa do metabolismo energético, ela é armazenada na forma de amido. Então a substância da reserva energética de um vegetal é o amido. E do animal você vai ver que chama-se glicogênio. E a gente vai estudar isso lá em polímeros, não agora. Agora eu aproveitei, como sempre, eu não consigo parar numa coisa só, para dar munição, informação a você, para poder discutir qualquer assunto relativo a vegetais.
Show, né? E aí eu quero falar mais uma coisinha impressionante que talvez você não saiba. A gente tem que falar sobre a celulose, que é abundante em qualquer vegetal, que também é formado através da ligação entre moléculas de glicose. E aí, só para você diferenciar, como eu tenho uma molécula de glicose, eu tenho monossacarídeo. Se eu ligar várias moléculas, eu vou ter um polivárias moléculas de glicose, o que é um polissacarídeo, que forma justamente a celulose, que é abundante nos vegetais. E aí o que eu quero deixar claro, que talvez você não saiba, né? E eu acho que quase ninguém, muito pouca gente sabe disso, é que essa celulose é a fonte essencial de alimento para diversos animais herbívoros. Eu estou abrindo um parênteses aqui, já que eu estou falando de vegetal, e o alimento, né, fundamental, essencial para animais herbívoros é justamente a parte verde, capim, verduras, legal? Então, como herbívoros, você tem os bovinos, boi, cabra, caprinos, cabra, ovinos, ovelhas. E aí, olha que legal, interessante. Esses animais, eles não são capazes, assim como nós, de digerir as moléculas de celulose. Ele não consegue quebrar. Quando eu falo digerir, é que a celulose, que eu expliquei, formada por várias moléculas de glicose, e é a glicose, lembra dele, ó, açúcar, que alimenta a planta, e também nós, animais, o organismo dos animais, esses animais, o estômago, não tem a capacidade de digerir, de quebrar a celulose em monossacarídeos, ou seja, moléculas unitárias de glicose, que vão ser levadas para a célula e vão ser queimadas. E aí produz energia. Porém, quem desempenha esse papel nos herbívoros, nós, não, seres humanos. Então, quem desempenha essa função são micro-organismos, bactérias e protozoários, que vivem no estômago desses ruminantes. Gente boa, você já viu um búfalo, o tamanho daquele cara. Aquele cara é um herbívoro. Ele só come vegetal. Ele pesa 500 quilos, de repente 1 tonelada. Assim como o elefante. Nós não temos a capacidade de digerir a celulose. É importante você comer vegetal, legumes, verduras, além da proteína que existe, né? Vitaminas o teu organismo não produz. Ainda auxilia na hidratação e na evacuação, quer dizer, o bolo alimentar mais hidratado faz com que você tenha uma evacuação mais tranquila. Não tenha prisão de ventre, por exemplo. Por isso que a fibra, e aí quando a gente fala em fibra de vegetais, ela é tão essencial na nossa alimentação, mesmo a gente não conseguindo digerir a celulose dessa fibra. A gente fica só com a vitamina, proteínas e coisa e tal. Celulose não. Viu que show? Eu não podia largar essa aula sem falar isso para vocês. Eu, quando li isso e aprendi, eu também não sabia, eu fiquei bobo. Eu achei que o estômago do ruminante, ele tinha a propriedade de digerir a celulose. Nada disso. São as bactérias que produzem essa quebra da celulose. Show de bola, né? Que aula, hein? Valeu? Daqui a pouco a gente volta.